Existem 3 motivos para você errar uma questão em algum teste que você faça. Vem comigo porque eu vou te explicar quais são esses 3 motivos e eu vou te ensinar como não errar mais em cada um deles. Eu sou o Dr. Felipe Paca e o que eu faço é ajudar pessoas a estudar. A pergunta que eu tenho para você é: você já errou alguma questão, um teste em alguma prova? Você fez uma prova, corrigiu a prova e não acertou todas as questões. Aí você faz uma média e tem uma nota específica e você fica feliz com isso, correto? Correto. Resolvido? Resolvido. Não tá resolvido, cara. E sabe por que não tá resolvido? Porque você precisa saber o porquê você errou cada questão. Existem 3 motivos para você errar uma questão e cada um deles te direciona para um jeito de resolver o problema e aprender diferente também. O primeiro motivo é muito simples. Você não sabe do que se trata aquela questão. Normalmente você lê a questão e diz assim: meu Deus, nunca vi isso. Não sei do que fala essa questão. Não tenho ideia de qual é o porquê dessa questão existir na minha vida. Este motivo te direciona a estudar um conteúdo novo. E para estudar um conteúdo novo, você vai ter que entender sobre quais são os fundamentos daquele conteúdo e como é que você faz para relacionar esses fundamentos com novas informações ou informações que você já tem na cabeça e criar assim uma compreensão, um entendimento de uso e de aplicação desse novo conteúdo. Aí sim você vai estar apto para responder uma questão sobre aquela pergunta que você errou. Se você tem uma prova para fazer e não sabe o conteúdo de alguma questão, provavelmente você errou na hora de estudar para essa prova. Por quê? Porque as provas são preparadas para que você saiba responder essas perguntas. Mesmo as provas de concurso trazem no edital tudo que vai cair naquela prova. As provas de disciplinas de um curso que você faz também trazem a informação. Ou você pergunta para o professor, o que vai cair na prova? Você sabe responder o que vai cair na prova. E se você sabe responder o que vai cair na prova, você precisa conhecer o conteúdo. Quando você identifica uma questão e não sabe por que é que ela tá lá na tua prova, isso quer dizer que você falhou na hora de estudar e você vai precisar direcionar o teu estudo para aprender um conteúdo novo. Existe também um segundo ponto. Um segundo ponto que é que você não sabe especificamente algum elemento daquele conteúdo. Imagina que você tem uma questão tipo teste, e na questão tipo teste você tem 4 alternativas. Essas 4 alternativas elas são definidas em, vamos dizer assim, 2 blocos. Imagina que a resposta possa ser sódio ou potássio do teste. E aí você tem 2 respostas com sódio e 2 respostas com potássio. Na primeira resposta com sódio, você tem lá sódio positivo, sódio negativo, potássio positivo, potássio negativo. Talvez isso não exista, talvez exista, mas você não quer nem saber. Isso é um exemplo, e o exemplo vem da minha cabeça, e se você acha que está errado, não tem problema. Pega o exemplo, adapta para a tua realidade e vamos seguir em frente. Você tem a possibilidade de acertar ou sódio ou potássio, ou acertar positivo e negativo. Se você sabe que é sódio, então isso é base para você conseguir identificar onde está o problema de você estudar ou não. Se você não sabe a diferença entre sódio e potássio, você vai identificar aí este problema. Então é um problema de não saber o conteúdo, mas é diferente do primeiro, porque nesse momento você sabe o conteúdo, mas não sabe exatamente qual é o direcionamento que você tem que fazer. E esse direcionamento precisa ser adaptado dentro de um novo estudo. Existe também a possibilidade de saber que é de sódio, mas não tem ideia se é positivo ou negativo. E isso também te direciona, porque é um avanço que você tem na tua compreensão. Eu sei a diferença entre sódio e potássio, mas não sei a diferença de quando usar o positivo ou quando usar o negativo. Pronto, você conseguiu identificar aí um ponto específico que você precisa clarear na sua cabeça para que você consiga evocar em um determinado momento. E eu tenho certeza que se você conseguir perceber isso, você vai aprender mais rápido a resposta dessa pergunta e não vai esquecer mais a referência para positivo ou para negativo, ou para sódio ou para potássio. Mas você consegue aí direcionar onde é que você precisa melhorar o teu conhecimento. Percebe que é diferente de não saber nada, você sabe o que é, mas não sabe direcionar
um ponto específico. Agora, o que mais faz alguém errar uma questão numa prova é o terceiro motivo. Mas antes de falar esse terceiro motivo, eu sei que você vai dar um like nesse vídeo agora, vai se inscrever no canal e vai ativar o sininho para ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas. O terceiro motivo é o motivo mais básico e é o motivo que normalmente faz com que as pessoas errem muito. E é isso que as pessoas não percebem. As pessoas pensam que a prova como um todo esclarece para elas qual é o conhecimento que ela tem sobre determinado assunto. A análise dos erros que você tem em uma prova faz você perceber que o teu conhecimento normalmente é superior àquela nota que você tirou, porque o terceiro elemento é a distração na leitura. Uma questão de prova tem alguns elementos importantes. Um desses elementos é o que a gente chama de comanda. É o que pede para você fazer a resposta da questão. É o que determina o que é que você precisa responder para acertar a questão. Então, questões do tipo, qual é a alternativa incorreta, normalmente fazem alguém errar a questão porque encontra uma correta e já está com ok naquela alternativa. Esse tipo de deslize é o que a gente chama de desatenção. Quando você não percebe o que a questão está pedindo para você, você ignora e imagina qual seria a melhor resposta e coloca uma outra resposta no lugar da correta. E você erra por distração, por bobeira. Sabe? Isso se reflete quando você pega a prova assim, mas aqui ó, tava escrito isso. Puxa vida, errei essa questão. Pois é, este momento de puxa vida é um momento de percepção de distração. Você sabe a matéria, sabe onde acertar, conseguiria responder, mas não estava atento o suficiente para a informação mais importante da prova, que é o que você precisa fazer para acertar aquela questão. Distração é o pior inimigo do estudante, porque é o que mais faz você errar nas provas. Gente que estuda adequadamente, gente que tem rotina, gente que faz a coisa certa, normalmente erra muita questão por distração, não por desconhecimento. Recapitulando para você que é preguiçoso e só vai ver o final desse vídeo, então você tem 3 possibilidades de erro. Uma que você não sabe nada sobre a questão, uma que você sabe alguma coisa, mas não sabe evocar algum elemento específico da resposta, e outra você bobeou porque se distraiu e não percebeu o que precisava fazer para acertar a questão. Se você pensa que tem alguma outra informação sobre erro que eu não falei, comenta nesse vídeo aqui que a gente vai discutindo e talvez a gente consiga fazer até outros vídeos sobre esse mesmo tema. Mas não esquece de tacar o dedo nesse like. Estuda, cara. Estuda que vai dar bom.